Muito bem, galera, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse é o podcast Pode Contar Sua História, o podcast da Farmarcas. Tem como objetivo trazer pessoas inspiradoras, pessoas que possam contar boas histórias aqui, contar experiências de vida. Vocês sabem e vocês já estão conosco acompanhando nossos episódios que vão no ar todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã. Temos histórias fantásticas, temos uma jornada incrível aqui de pessoas que realmente são inspiradoras. E hoje eu estou com Ingrid. Eu não sei nem falar seu sobrenome, Ingrid. Gilov. Escreve Gielo, mas fala Gilov. Não é nada óbvio. Bem-vindo, Ingrid. Obrigada. Ingrid é uma amiga. A Ingrid é uma pessoa que já trabalha conosco, ou presta algum tipo de serviço conosco há algum tempo. E eu acho que nós vamos falar um pouco sobre essa jornada aqui. Mas, sobretudo, você tem uma história muito interessante, muito legal, da gente falar desse trabalho novo que você está fazendo de escuta. Você é fonoaudióloga? Sim, eu sou fonoaudióloga, minha primeira formação é fonoaudiologia, aí eu fui estudando, tenho mestrado e doutorado nas ciências dos distúrbios da comunicação humana e tenho aí algumas formações complementares, porque eu sempre fui muito apaixonada pelo cérebro. Então, antes da neurociência ser moda, eu já estudava o cérebro, desde o tempo da faculdade, que eu não vou nem contar que faz mais de 3 décadas. Não, e eu quero muito falar sobre isso. Aliás, isso acho que é o desafio dos tempos atuais, a escuta ativa, tudo que nós temos trabalhado aqui com você, mas eu quero começar um pouco antes, falar um pouco da vida. Você é americana? Eu sou americana. Eu nasci nos Estados Unidos porque, na verdade, os meus pais foram estudar lá, né? Meu pai foi fazer o doutorado lá e quando terminou, eu já tinha nascido e nós voltamos para o Brasil e ele foi trabalhar no Instituto de Pesquisas Espaciais. Então eu vim com 5 anos, é ITA, né? Lá chama INPE. É vizinho do ITA. E eu, pequenininha, fui aos 5 anos de idade morar em São José dos Campos. Então eu cresci entre mapas de satélites, imagens espaciais e sempre tive muita curiosidade, muita vontade de conhecer o mundo e tudo que existe de possibilidades que a ciência nos traz. Meu pai sempre foi um cientista e minha mãe uma artista. Então junto a tudo isso... E aí, como que você caiu na fonoaudiologia? Eu caí eu sempre gostei muito de cuidar de pessoas. Primeiro eu pensei em ser veterinária, mas eu falei assim, nossa, se eu tiver que sacrificar um bichinho vai ser muito ruim. Aí eu pensei, vou fazer medicina, mas eu não gostava de sangue. E aí eu... Não gostava de sangue. Não gostava de sangue, eu ia desmaiar ali, né, diante do paciente, não ia funcionar. Então ainda na imaturidade ali da adolescência, a fonoaudiologia, que era ainda muito pouco conhecida, me pareceu interessante porque eu vivi na pele a sensação de chegar de um outro país, não ter o domínio da língua, mas não total domínio da língua, e as pessoas te abordarem, né, e as pessoas falavam para mim, as crianças, né, como é que fala isso em inglês? Como é que fala isso em inglês? E eu era muito tímida, então eu ficava muito retraída e tinha muito medo de falar em público. Ficava vermelha, sofri bullying, porque era aquela criancinha que era branquinha e ficava toda vermelha na hora de falar. Mas eu gostava muito de estudar. Então, na hora que eu apresentava os trabalhos, eu fazia isso direito. Eu fazia bem feito e eu gostava da sensação. Então, eu queria muito saber falar bem com as pessoas, como eu sabia falar quando eu apresentava um trabalho. Então, talvez isso tenha me atraído à fonoaudiologia. Pensar que eu poderia ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, porque eu sentia na pele como era ruim querer se comunicar e não ter essa facilidade. Então, eu fui para a fonoaudiologia sem saber direito o que eu ia encontrar, mas com a certeza de que se eu ajudasse as pessoas a se comunicarem melhor, eu ajudaria as pessoas a mudarem o mundo. Você tem uma estatística de percentual de pessoas que têm assim, pavor de falar em público? Olha, esse número é assustador. Tem um estudo feito por um jornal inglês que diz, assim, eles fizeram uma pergunta, qual é o seu maior medo para profissionais ativos? E o medo número 1 é o medo de falar em público. Maior do que o medo de perder o emprego. Isso, naquele tempo, eu brinco, isso antes da pandemia, acho que depois da pandemia os medos mudaram um pouco. Mas quando a gente pensa em pessoas que têm medo em algum momento de falar em público, a gente está falando de 75% da população.
e que quando precisa falar em público e se expressar, não consegue passar o recado da forma que precisa. Não, tô falando das pessoas que sofrem na hora de fazer isso. Aí a gente tem essa estatística de 75%, que tem uma dificuldade maior, que tem ali um impedimento mesmo, que faz com que ela não chegue a aceitar um desafio, porque ela tem que se comunicar. Esse número eu não tenho, até porque essas pessoas se escondem. Não, mas assim, o que ocorre, vamos pegar aqui no nosso caso, apesar que aqui até porque você já fez curso para todo mundo, a gente vai falar um pouco sobre isso. Nós temos essa preocupação, porque é importante cada uma das pessoas que estão no público poder expressar e passar todo o recado que ele precisa. E realmente aqui nós temos uma turma muito boa para isso. Mas se você tem um gerente, por exemplo, que ele tem essa dificuldade, na hora de fazer uma reunião com a própria equipe, com o próprio grupo, ele acaba ele não consegue desempenhar e passar todas as tarefas e as atividades por essa dificuldade de falar em público. Sim, e aí a gente tem um dado importante, até porque a gente sabe que muitas pessoas que estão ouvindo aqui o nosso podcast, o seu podcast, são pessoas que precisam se comunicar na sua atuação profissional, seja como um gestor, como um líder, ou como alguém que comunica ideias ou informações para os clientes, o mesmo internamente. E o que acontece? A gente tem aqui um nível básico, que é o nível emocional da comunicação. Então, tem pessoas que têm uma dificuldade que, assim, não tem problema algum de falar com pessoas conhecidas, de falar num ambiente que ela se sente confortável, mas que entram num processo de resposta que a gente chama de límbica, né? O sistema límbico, o sistema que gerencia as emoções, trava a pessoa. Então, ou ela dispara a falar, ou ela inventa uma desculpa e sai, ou ela congela, é o famoso branco. Então, isso acontece sempre que a gente sente que a situação de comunicação tem um desafio que pode ser um risco. E para o nosso cérebro, tudo que é um risco, a gente precisa se afastar daquilo. Então, algumas pessoas entendem isso como um desafio e a possibilidade de você pensar em falar, quais são os benefícios que eu tenho se eu falar, acaba levando a pessoa a superar a dificuldade e a vencer esse desafio. Só que muitas pessoas, quando se colocam diante de uma situação desafiadora de comunicação, o cérebro delas vai dizer, sai fora que você corre um risco. E geralmente isso tem a ver com a história que ela teve. Às vezes na infância, ela pode ter tido uma situação onde ela teve que ler um texto na escola e os coleguinhas deram risada porque ela cometeu um erro. Para o resto da vida, ela pode carregar essa sensação de não gosto de falar em público, eu não sou bom de falar em público. E aí quando ela se coloca nessa situação, o cérebro dela vai dar essa mensagem. E como que é essa mensagem? Pode ser coração batendo mais rápido, a boca ficando seca, frio na barriga, pode ser uma sensação de suor, que é um suor diferente do suor que a gente tem quando está com calor. Pode estar frio, ar-condicionado gelado e a pessoa transpira. A gente brinca que forma aquela pizza de suor debaixo do braço, né? Que a camisa está toda molhada. Tudo isso são reações fisiológicas. O cérebro mandando uma mensagem para o organismo dizendo, você está em risco, saia dessa situação. E por que tudo isso acontece? Porque entra a tal da adrenalina na nossa circulação. Então vamos lá, se aconteceu tudo isso, eu não tenho solução? Não, muito ao contrário. O atleta, quem pratica algum esporte, sabe, na hora de competir, a melhor coisa que tem é a adrenalina, porque ela vai te deixar mais forte, mais rápido, mais ágil, os reflexos mais rápidos. Tudo isso acontece quando a gente sente que está em perigo, porque o cérebro te prepara para fugir ou para brigar. Por isso a gente fica com a adrenalina circulando e isso aumenta a nossa força muscular. Só que para falar você não precisa de força, você precisa de acesso à sua razão. De onde vem a energia que o cérebro pega para te deixar mais forte ou mais ágil e se defender? Vem justamente dessa área aqui da frente, que fica atrás da nossa testa, que se chama córtex pré-frontal, alguns autores gostam de chamar de neocórtex, porque é a parte mais recente na evolução do desenvolvimento do cérebro. Então, o que acontece? É a parte que nos diferencia, que nos torna racionais.
Então imagina, na hora de pegar energia para te defender, o cérebro pega da onde? Da área racional. E aí você não lembra do que você preparou. Você não lembra do que você sabe. Depois você fica, por que eu não falei assim? Por que eu não fiz assado? Porque toda a energia, a glicose e o oxigênio que estavam lá no seu córtex pré-frontal foram drenados para o sistema límbico que gerencia as emoções, para ele te deixar pronto para se defender. Aí talvez o senhor me pergunte, e o que é que a gente faz? É exatamente isso, porque, ok, isso é um fato e a gente sabe que acontece, nós sabemos o quanto que o próprio percentual de pessoas que sofrem para falar em público. Acontece que, eventualmente, eu tento sempre trabalhar para que a pessoa fique o máximo à vontade possível. Às vezes, nas nossas lives, eu tenho que trazer, eu convido funcionários nossos que estão desenvolvendo ferramentas ou processos para falar com a nossa, falar com a câmera, na verdade, para falar com nossos associados sobre o assunto. E aí tem uma preparação prévia, às vezes de 15, 20 dias, quando você fala, vou te levar para a live, a pessoa começa a sofrer de uma forma assim intensa desde o primeiro dia. E aí você vai tentando acalmar as pessoas, deixando à vontade, faz ali um treinamento prévio para ver que não tem problema, sobretudo porque a pessoa que está vindo aqui falar, vai falar de um assunto que ele domina. Isso já é um ganho, né? Não estamos falando de nada, de ter que inventar um texto ou ter que decorar uma poesia, né? Não é uma peça de teatro, não é para falar sobre algo que não é da sua autoria, né? Pois é, mas aí o que acontece? Sei de tudo. A hora que entra luzes, câmera, ação, vem o risco. Qual é o risco? O que o cérebro entende como risco? O medo de não ser aceito, de errar, de passar algum vexame. Então, para fugir dessa possibilidade, o cérebro lança adrenalina para te deixar pronto para fugir, para se defender. Como é que a gente deixa o córtex pré-frontal ligado nessa hora para que, mesmo que você sinta o coração batendo mais forte, porque isso é até legal, é sinal de que você está preparado. Você só não pode perder o acesso à sua razão. Como é que você faz isso? Respire e preste atenção na sua respiração. Simples assim, a gente vai fazer isso agora. Só de prestar atenção, dar o comando de prestar atenção na sua respiração, você deu uma função que o córtex pré-frontal tem que exercer, que é prestar atenção na sua respiração. Poderia ser prestar atenção em qualquer outra coisa, mas se eu digo para você, preste atenção numa caneta e você não tiver uma caneta na mão, não vai funcionar. E uma coisa que a gente sempre faz antes de falar é respirar. Então, a hora que eu digo, presta atenção na sua respiração, você ativa o seu córtex pré-frontal e evita aquele fenômeno de drenar o sangue lá, o oxigênio que estava disponível ali para a sua defesa. E aí fica mais equilibrado. Mas só isso pode não ser suficiente, porque se a pessoa continua pensando em tudo que vai dar errado, ou que pode dar errado, olha o que acontece. Se a pessoa, eu pergunto para a pessoa, como é que você prefere falar? Eu não quero ficar nervoso. Vamos fazer o seguinte, não pensem num elefante amarelo de bolinhas cor-de-rosa. Plim, ele já apareceu. Então, se eu falei, não pense no elefante amarelo de bolinhas cor-de-rosa, talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas só de eu ter dito não pense, apareceu essa imagem. Então, quando eu digo não quero ficar nervosa, o que eu evoquei no meu cérebro? O circuito que é ativado quando eu fico nervosa. Quando eu penso, não posso gaguejar, eu já ativei o circuito que vai me fazer gaguejar. Não posso esquecer essa parte. É justo essa parte que você vai esquecer. Por quê? Essa forma de falar para o cérebro não funciona. Então, se eu falar para uma criança, você não pode abrir a tampa desse caneco. Enquanto ela não abrir, ela não vai parar. Não vai parar. Então, se eu não quero que ela abra a tampa do caneco, eu vou dizer que ela pode beber por esse buraquinho. E aí o foco dela vai ser o buraquinho. Então, uma grande estratégia para qualquer pessoa que queira se sentir mais seguro para falar em público é, pense em como você quer falar. Visualize-se na melhor versão possível. Então, é você relaxado, é você confiante, é você seguro. Se visualize assim. É como se você estivesse criando um mapa no seu cérebro que depois ele só precisa seguir. Agora, se você nunca pensou em como é a melhor maneira de você se apresentar, seu cérebro não tem como fazer isso. Ele vai voltar para o padrão anterior. E se o senhor me permite mais uma dica,
porque essa é muito poderosa, é a postura. Estudos mostram, inclusive tem um TED que é possível qualquer um assistir na internet, de uma autora chamada Amy Cuddy, escreve Amy Cuddy. A Amy Cuddy, ela era uma psicóloga comportamental que morria de medo de falar em público. Então o que ela fez? No doutorado dela, ela foi estudar que estratégias eu posso ter que não precise de nenhum equipamento especial, que não tenha um custo alto e que me permita entrar segura para uma apresentação. E ela sabia que corpo e mente formam um único sentido. Então, baseada nessa premissa, ela falou, quando a pessoa está numa postura de excelência, se sentindo ali ereta, né, os ombros alinhados, a cabeça bem posicionada, ela entra com mais segurança. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar as pessoas para fazerem apresentações. E antes da apresentação, eu vou medir com uma filepetinha ali a saliva da pessoa para ver quanto que tem de cortisol, que é o hormônio do estresse, antes da apresentação. Aí as pessoas, geralmente no bastidor, ficam tensas ou preocupadas, né? Vou fazer a apresentação, aumenta o nível de cortisol. Aí ela colocava essas pessoas 2 minutos numa postura de excelência. Que postura é essa? Ela dizia, imagina seu super-herói favorito. Então pode ser as mãos na cintura, como se fosse a Mulher Maravilha, as mãos para cima aqui em formato de estou fazendo força, né? Aqui como, sei lá, o Incrível Hulk, o Super-Homem. 2 minutos. 2 minutos numa postura que é uma postura que te faz se sentir bem, firme, forte, excelente, é o suficiente para mudar a química do seu cérebro, baixar o nível de cortisol e aumentar a quantidade de dopamina e de testosterona que fazem a gente se sentir mais confiante, mais seguro. Então parece mágica. Você só precisa de 2 minutos nessa postura Imagina uma postura de quando você fez uma coisa que você se sentiu muito bem, que você mandou bem. Então fica 2 minutos nessa postura e o seu cérebro responde, te deixando mais confiante. Que coisa incrível. Ô Ingrid, imagina assim, nós estamos falando de falar em público, né? E você, eu sei que você tem uma atuação muito vasta, né? Aliás, eu quero falar um pouco sobre isso também. Você é professora, você dá aula você deu aula, não sei se você está lá ainda até hoje, na Fundação Getúlio Vargas. Aliás, nós nos conhecemos a partir da Fundação Getúlio Vargas, né? Exatamente. Que você dá aula para executivos, para empresários, para executivos, para pessoas que têm essa necessidade de falar em público, certo? É isso, exatamente. Né? E eu tive a honra de dar aula para o Ney e para o André. Então, toda a ponte começou porque um dia estavam eles lá na sala de aula e eles falaram assim, isso faz sentido para o nosso meio. Aí, fazer uma pergunta para você. Para o artista, é a mesma preparação? Porque o artista precisa de outro tipo de adrenalina. Ele precisa, um cantor precisa subir no palco, ele precisa de outra forma. Ele vai se retroalimentar daquela adrenalina do público, do envolvimento no show, da quantidade de pessoas. A preparação é a mesma? O cérebro é o mesmo? A preparação é a mesma, mas assim, quer dizer, preparar-se é necessário para todos. A forma de se preparar é diferente. Porque, por exemplo, se eu vou fazer uma palestra, eu tenho que entrar com a sensação de autoconfiança. Autoridade. Autoridade, exatamente. Já o ator, ele vai ter que entrar naquele papel dele. Então, ele tem que sair de dentro dele e entrar na personagem. Ele veste a personagem e incorpora essa personagem e as emoções dessa personagem, a voz dessa personagem. Já o cantor, ele faz todo um aquecimento vocal e aí ele precisa entrar já vibrante, ele entrar já... Então, assim, tem todo um cuidado com o aquecimento do corpo, se ele vai dançar também e tal, mas principalmente com a qualidade da voz. E aí a gente trabalha muito esse aquecimento vocal no cantor. Eu tenho uns amigos que são do meio, eles fazem toda uma preparação e é muito diferente, né? Porque ele tem que entrar, aparentemente ele tem que entrar com um nível de adrenalina muito mais alto para que o show renda, para que realmente ele entre naquele ambiente. Exatamente. E aí, se a gente for olhar um jogador de futebol, antes de entrar em campo, o que ele faz? Aquecimento, ele alonga, ele aquece, ele fica correndo para lá e para cá. Porque se ele ficar paradinho e sair do banco direto para o campo, vai levar um tempo para ele ficar no mesmo ritmo dos outros. Com o cantor é a mesma coisa. E aí ele tem que entrar já no ritmo que ele quer que a plateia
incorpore. Tá bom, deixa eu voltar agora no passado, para que a gente pense nessa jornada sua como profissão, porque esse é um dos objetivos aqui do nosso podcast, de falar mais para o jovem, de falar para pessoas que nós queremos inspirar, enfim, e poder mostrar um pouco da jornada. É óbvio e está claro que você tem um conhecimento profundo, né, sobre o tema e até por isso você está nessa nova jornada do Afinando o Cérebro, que nós vamos falar ainda daqui a pouco, mas você tem uma jornada de profissão, você teve clínica, você foi fonoaudióloga desse modelo tradicional também? Sim, na verdade eu sempre equilibrei muitos pratinhos e as pessoas perguntavam como eu dava conta de tantos compromissos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu sempre tive uma veia de cientista, então eu trabalho como pesquisadora, orientando trabalhos atualmente, mas eu sempre coloquei muito a mão na massa de fazer pesquisas, então é um aspecto mais acadêmico, que faz a gente ser, por exemplo, parecerista de revistas científicas, então é um trabalho que as pessoas não veem, que a gente fica no bastidor, o nosso nome não sai, porque se eu rejeito um trabalho, ninguém pode saber que fui eu que rejeitei o trabalho, então a gente tem um trabalho voltado para a ciência, e isso, talvez por herança e modelo do meu pai, né, que meu pai sempre foi um pesquisador, então eu segui e sigo até hoje nessa linha. Agora, essa é uma vertical que fundamenta a minha prática. A minha prática, ela começou, durante muitos anos eu trabalhei até em hospital, trabalhei em UTI, eu era responsável pelo serviço de reabilitação de cirurgias de cabeça e pescoço lá na Universidade Federal de São Paulo, durante 10 anos, né, orientando os alunos a aprender a atender pacientes que tiveram câncer de língua, de laringe, de mandíbula. Então, eu tinha todo esse trabalho hospitalar. No consultório, eu atendi desde crianças que falavam errado ou com dificuldades de aprendizagem, até os adultos com problemas de voz que precisaram fazer uma cirurgia. Mas o que acontece? Eu sempre amei dar aula, eu sempre gostei de ensinar. Então, eu comecei dando aula para fonoaudiólogos, né, sendo professora de graduação de fonoaudiologia. Aí eu passei para pós-graduação. E aí eu não tinha mais o tempo de ir toda semana no mesmo horário dar aulas, e as pós-graduações, elas permitem você ter uma flexibilidade maior. Então, eu dei aula em pós-graduação, e dou aula até hoje em vários cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, inclusive em Portugal, né, inclusive fora do Brasil. Mas o que acontecia? Só a fonoaudiologia não explicava tudo o que eu poderia fazer com alguém que tinha muito medo de falar em público. E aí eu fui procurar na hipnose, na programação neurolinguística, no entendimento dos tipos de personalidade, fui buscar outras formações, e aí encontrando a programação neurolinguística, eu vi que tinham vários recursos que muito rapidamente ajudavam a pessoa a sair daquele estado de medo de falar em público. E eu comecei a dar a convite do presidente dessa instituição de programação neurolinguística, eu criei um curso de oratória, técnicas de apresentação e oratória, com programação neurolinguística e fonoaudiologia. E isso me abriu portas para entrar nas empresas. Foi assim que você chegou aqui? Que foi assim que eu cheguei aqui. Na verdade, antes de chegar aqui, eu cheguei na FGV. Então, por esse trabalho em diferentes empresas, eu acabei sendo indicada para dar aula na FGV. E na FGV, o universo corporativo se abriu. Então, Ingrid fonoaudióloga, continuava com o meu consultório, dava aulas, fazia pesquisas e dava os treinamentos nas empresas. E eu comecei a me apaixonar pela resposta que o treinamento corporativo dava, porque a gente muda, muitas vezes, a relação entre as pessoas, o resultado das equipes. Tem um artigo da Harvard Business Review que comenta que um líder que melhora a sua comunicação consegue melhorar em até 30% os resultados da sua equipe. E aí eu comecei a trabalhar em grandes empresas, cheguei até aqui e, do mesmo modo que eu fui desenvolvendo na minha carreira vários softwares e produtos para ajudar a resolver com mais facilidade dores e dificuldades do tratamento fonoaudiológico, eu também comecei a ver que, gente, não é porque eu trabalho numa empresa que eu sou um líder
que eu não tenho as minhas dificuldades, às vezes, de foco, de atenção, de concentração, que eu não estou cansado e, de repente, tenho lapsos de memória, ou que eu estou numa reunião e quando tem muito barulho, aquele barulho me incomoda e eu tenho mais dificuldade de prestar atenção no outro. Então, eu comecei a aplicar os produtos que a gente usava no setting da terapia, né, no consultório, no ambiente corporativo de forma adaptada. Sempre com pesquisas ali para validar se aquilo funcionava ou não. E daí que nasce o Afinando o Cérebro. E aí que nasce o Afinando o Cérebro. Afinando o Cérebro. Esse é nosso objetivo aqui, de falar um pouco sobre o quão isso está acessível para todo mundo que está nos assistindo ou nos ouvindo, e o quão isso pode ser um diferencial. E eu queria que você contasse um pouco da história do Afinando o Cérebro, assim, desde o desenvolvimento, quem está com você, quais são as entidades, o que é o Afinando o Cérebro. E eu acho bacana até contar essa história, porque talvez alguém que esteja nos ouvindo e que tenha uma ideia, pode se inspirar a transformar essa ideia em um produto que pode ajudar muitas pessoas. Então, quando eu estava ainda ali na minha pós-graduação, no mestrado, no doutorado, eu fui obrigada, sabe aquela aula que você vai assistir porque é aula obrigatória, assim, matéria obrigatória? Chamava Processamento Auditivo Central. Era uma matéria nova, era um assunto novo, mas eu não me interessava muito pela audição, eu gostava mais da comunicação, porque eu não entendia ainda que a boa escuta é a base para uma boa comunicação. Então eu assisti aquela aula e de repente eu falei assim, nossa, processamento auditivo é o que o cérebro faz com aquilo que a gente ouve. Então às vezes a pessoa ouve, mas não escuta aquilo que a gente falou. Ouvir é ouço ou não ouço, tem som ou não tem som. Escutar é dar significado àquilo que eu ouvi. E eu percebi que várias pessoas que eu acompanhava tinham essa dificuldade. Aí eu falei assim, não, vou começar a entender desse processamento auditivo. E o exame tinha acabado de ser validado para o português, mandei várias pessoas fazerem o exame, perguntei para a professora, deram todas alteradas, e agora o que eu faço? Aí a resposta, para minha surpresa, foi uma provocação. Ela falou, boa pergunta, vai pesquisar, e esse é o seu trabalho de conclusão de curso. Eu falei, tudo bem, eu só não esperava que naquela época, que foi 1996, não tivesse nenhum artigo escrito sobre o assunto. E aí, eu fui procurar como é que a gente faz ali nas bases, né? Qual é a falha que a pessoa tem? Ela tem dificuldade de ouvir em ambiente ruidoso. Quando você fala deram todos alterados, foi uma coincidência ou é natural que dê todos alterados? Não, é que as pessoas que eu encaminhei para fazer o exame, elas entravam no checklist de comportamentos de quem tem um problema de processamento auditivo. Tá. Por exemplo, a pessoa ouve, mas muitas vezes faz, hã? E você tem que repetir. Mas se você não repetir, ela demora um pouquinho mais, ela responde. Ou seja, ela só demora mais para processar. Ou pessoas que muitas vezes têm dificuldade de se concentrar num ambiente ruidoso. Se distrai com qualquer barulhinho. Às vezes até são confundidas com TDAH, né? Com déficit de atenção e hiperatividade. De pessoas que têm dificuldade de aprender um idioma estrangeiro. Pô, a pessoa é inteligente. A pessoa não tem nenhum problema de aprendizagem e ela não consegue dominar um idioma. Quando você vai ver, isso tem a ver com processamento auditivo, que é o que o cérebro faz com essas percepções, com essa escuta. Eu me encaixo aí, tá? Então, que tal treinar o Afinando o Cérebro, o audiofoco? Eu me encaixo aí. Eu tenho uma dificuldade, assim, absurda. Eu viajo muito, eu tenho uma dificuldade realmente absurda em relação a isso. Então, olha só, quando a gente fala em audição, todo mundo pensa na orelha. Eu ouço ou não ouço? Só que depois da orelha, o nervo auditivo passa pelo tronco cerebral. 2/3 das fibras nervosas que saem do seu ouvido vão para o lado oposto do cérebro, 1/3 continua do mesmo lado. Isso acontece dos dois lados do cérebro. Então a gente precisa localizar de onde vem o som. A gente precisa escolher o que a gente quer ouvir e parar de prestar atenção em outros barulhos. Então, quem está nos ouvindo, talvez esteja no carro, com o motor do carro fazendo barulho, buzinas e tal, e a pessoa consegue focar só no podcast. Ou só na pessoa que está falando ao lado. Ou só uma música que está tocando, que está vindo lá de fora. Então a gente tem esse poder de direcionar a nossa atenção. Mas nem todo mundo tem essa facilidade, porque eu posso ter uma dificuldade no processamento auditivo. Daí que entra o Afinando o Cérebro, e daí que entra essa pesquisa
toda sua, e daí que essa iniciativa vira a startup que nós estamos falando Exatamente. hoje. Então, diante desse contexto todo, eu fui desenvolvendo joguinhos de power. Primeiro eu gravava fita cassete, aí eu comecei a alugar um horário no estúdio para poder criar sons que simulassem esses momentos da vida real onde a gente tem dificuldade de entender ou que essas pessoas têm uma dificuldade maior de entender. Voz distorcida, duas pessoas falando ao mesmo tempo, música e fala ao mesmo tempo. E fui criando e chegou um momento onde eu aprendi que só entregar um CD com áudio para você treinar e melhorar não funcionava. Funcionava quando a pessoa estava comigo. A pessoa estava comigo, ela fazia, mas ela não treinava em casa. E aí eu comecei a trazer esses sons e colocar dentro do PowerPoint, criando joguinhos muito primitivos, muito toscos assim. Mas a adesão das crianças, principalmente, aumentava muito quando, ao invés de só ter que ouvir e repetir, ela tinha uma missão, ela tinha um jogo. Aí vem o poder da gamificação. Nesse meio tempo, eu ensinava os profissionais a fazerem esses joguinhos, mas as pessoas, na verdade, queriam jogos prontos. Então, elas participavam, dava cursos e eu entregava lá os meus joguinhos. Mesmo assim, eu insistia em ensinar como fazer, porque eu acho que o conhecimento bom é o conhecimento compartilhado. Tudo aquilo que a gente ensina, que a gente compartilha, que a gente sabe, com certeza retorna em dobro. E aí, eu conheci a Diana Faria, que é a minha sócia nesse projeto, e ela tinha um diferencial. Ela tinha uma empresa com publicitários, com programadores, e ao invés de trazer aquele joguinho bobinho de PowerPoint, ela trazia jogos em Flash, que era uma outra linguagem, e que parecia jogo de verdade. Aí na hora eu falei assim, ó, vamos nos juntar, porque eu tenho as ideias, você consegue fazer a execução, e aí a gente começou a fazer esses jogos, e depois que a gente já tinha um número muito grande de jogos, eu mesmo já não lembrava em qual CD que está o jogo tal, em qual CD que está o jogo tal. E a tecnologia já estava num ponto onde era possível começar a guardar em nuvem essas coisas, né? E aí a gente criou uma plataforma, aí sim começou a virar um produto. Porque criamos uma plataforma, nessa plataforma a gente colocava todos os jogos e a pessoa ainda poderia ter um filtro para escolher. Quero treinar minha memória. Plim, aparecem os jogos da memória. Quero treinar... Tá. Só para que o público entenda, e até porque você estava me dizendo, e acho que é importante, isso também tem um trabalho que a gente pode chamar de social, que essa plataforma é aberta. É aberta para as pessoas fazerem esse treinamento da escutativa sem custo. Exatamente, porque assim, nosso maior sonho é levar isso para o ensino público, para toda criança antes de ser alfabetizada, se passasse por esse processo, a gente reduziria muito as falhas na alfabetização. Então esse é o nosso grande sonho, tornar totalmente democrático e acessível. Só que tudo tem um custo, então a gente precisa monetizar, né? A gente precisa ter dinheiro para pagar as pessoas que mantêm a plataforma ativa e tudo mais. Mas nós chegamos no meio termo. Então, qualquer um que esteja nos ouvindo e que perceba que pode melhorar a sua escuta, seu foco, sua atenção, pode acessar a plataforma e jogar por uma semana 200 jogos livremente. Acabando uma semana, ela vai ter sempre acesso a 3 jogos. Às vezes 3, às vezes 5, depende ali De forma gratuita. De forma totalmente gratuita. A gente não vai cobrar nada, a gente não vai tirar a pessoa do sistema. Enquanto nós existirmos, ela terá acesso e poderá jogar esses jogos. Explica um jogo. Porque nós estamos falando de 200 jogos, explica o que é um jogo. Considerando que a gente quer ajudar as pessoas a entenderem melhor o que elas ouvem no mundo, muitos jogos são parecidíssimos com situações reais. Por exemplo, tem um jogo chamado Restaurante. Nesse jogo, você é o garçom, você vai até a mesa, tem muitas pessoas falando no restaurante, música de fundo, e o cliente vai te fazer um pedido. Você tem que memorizar o pedido, entender o pedido nesse ambiente barulhento, memorizar o pedido. A hora que você der, ok, memorizei, você anota no cardápio que aparece quais foram os pedidos. Começam com 3 pedidos. Quando chega num nível mais avançado, porque a gamificação tem isso, você joga, tá fácil, vai para um nível mais difícil. Tá difícil? Continua no mesmo nível. E aí a gente vai melhorando gradativamente até chegar a 2 clientes fazendo 6 pedidos e um ainda muda de ideia. E você tem que lembrar de tudo. Por exemplo, um outro jogo
que simula a situação de vida real, é o telefonista. Então, você vai atender o telefone, né? Então, no jogo, você é telefonista. Você está com... Só para a gente entender, assim, você está com um fone de ouvido, você está na frente do computador, como se você estivesse jogando. Isso, mas pode ser computador, pode ser o tablet, pode ser até o celular. Então, estou ali esperando alguma coisa acontecer, eu posso entrar lá e jogar um jogo. Em média, esses jogos têm 2, 3 minutos. Alguns são um pouco mais demorados, mas são jogos rápidos. E todos exigem atenção auditiva e algumas habilidades auditivas. Então, esse da telefonista, você vai ouvir uma voz distorcida. Alô, aqui é a Ingrid, eu quero falar com os anjos da FEMECAS. Aí você ouviu isso distorcido. Aí você vai precisar lembrar com quem você quer falar. A telefonista tem que vai dizer qual é o ramal, e aí você tem que lembrar de quem você quer falar e qual é o ramal. E aí você tem que digitar isso. Então você ouve, tem que memorizar, tem que entender uma fala difícil. Um outro jogo é o avião. Porque, não sei, porque os alto-falantes dos aviões até que melhoram um pouquinho, mas assim, geralmente são muito ruins. E a gente não entende o piloto falando muitas vezes. Então criamos um jogo que se chama Avião. Você ouve o piloto ou o comissário falando, ou sobre o horário de chegada, ou sobre a temperatura lá fora, que não interessa para ninguém também. Exato. Né? Até hoje não se descobriu o motivo, mas eles falam tudo. Né? E aí você tem na sequência, ok, entendi. Aí tem na página seguinte algumas frases, você tem que dizer qual dessas frases tem a ver com o que o piloto falou. Um outro exemplo, pensando em sons não verbais, porque é importante também a gente conseguir perceber variações do grave, do agudo, do som forte, do som fraco. Então você tem, por exemplo, cantores. Né? Um jogo chamado Está Afinado? Afinando a Voz. O Está Afinado é outro. Afinando a Voz. Então você ouve um cantor e aí você começa com 3, depois vão para 5 opções de trechinhos sendo cantados. Você tem que identificar qual está no mesmo tom que o estímulo inicial. Tem um que é a aula de canto. Você ouve o professor de canto fazendo e aí você ouve o aluno fazendo, por exemplo, não está afinado. Então você vai marcar lá, desafinado. E ele pergunta, o que o aluno tem que fazer para afinar? Subir ou descer? Se você não sabe, então significa que você tem uma oportunidade de desenvolver essa percepção, que tem tudo a ver com a melodia que a gente põe na voz. Eu não iria acertar nenhum, só para você saber, tá? Porque eu não conheço nota musical, eu não consigo, a minha escuta não tem essa capacidade, tá? de entender o que é grave, agudo, eu não tenho essa capacidade. Então, olha que interessante, essa é uma habilidade essencial para se aprender idiomas estrangeiros. Então, melhorando essa habilidade, além da pessoa conseguir ficar mais afinada para cantar, ela consegue perceber melhor como que o idioma estrangeiro pronuncia determinados fonemas, e aí fazendo, é como se fosse só para todo mundo saber, o lado direito do cérebro processa os estímulos melódicos, o lado esquerdo, a fala. Quando a gente aprende um idioma estrangeiro, a gente processa esse idioma estrangeiro no hemisfério que é o mesmo que faz o processamento da música. Então, se você é desafinado, ou se você tem dificuldade de perceber grave e agudo, ou se tem dificuldade de aprender a falar bem um idioma, a coisa está aqui do lado direito do cérebro. Preciso fazer uns treinamentos com você. Vai lá no Afinando o Cérebro, treina, e aí tem as diferentes habilidades, tem um filtro lá que você escolhe, o que é que eu quero treinar. Né? E fica gratuito aí para quem... E quem disser assim, não... Só para a gente dar um endereço aqui, como a gente está gratuito, tem uma galera nossa que está nos assistindo, então nós vamos deixar aqui gravado o endereço que é... afinandocérebro.com.br, faz um cadastro, já entra lá e começa a jogar. E aquele jogo que é o mais difícil para você é a habilidade que você não tem tão boa assim. E cada jogo, se você procurar, tem a explicação. Para que serve, o que melhora se você jogar, quais são as habilidades. E claro, digamos que você diga assim, nossa, eu quero muito jogar. Existe a versão paga da plataforma, mas eu estou divulgando aqui que qualquer pessoa, sem gastar nenhum tostão, pode melhorar a sua escuta. Não tem desculpa. Ingrid, eu queria que você falasse um pouco como que aquela primeira etapa que nós fizemos aqui, que nós tivemos nossos voluntários na Farmarcas para que a gente fizesse
fizesse essa plataforma acontecer da forma que ela está lá hoje. Me conta um pouco sobre isso e por que você chegou até aqui, por que você escolheu a gente, se você tem tantos lugares para poder fazer esse trabalho. Ótimo, eu acabei contando como nasceu o produto, mas não como ele se desenvolveu, que eu acho que é o mais importante. Então, assim, a gente tinha um produto que era o Afinando o Cérebro inicial, a primeira versão, e a gente apresentava isso em congressos, fazia trabalhos, tem mais de 56 trabalhos publicados por outras instituições feitos com os nossos produtos. Isso valida, isso significa que, sim, se você jogar o Afinando o Cérebro, você vai ter uma mudança na sua resposta cerebral para a escuta, para a memória auditiva e para a atenção em ambientes ruidosos. Então, eu não posso ser leviana, criar um jogo e sair dizendo que ele ajuda as pessoas nisso se eu não tiver uma comprovação científica. E isso a gente tem. E por isso mesmo, o Hospital Albert Einstein, um belo dia, manda uma mensagem ali para a empresa, e a gente nem tinha assim exatamente uma preocupação em divulgação para grandes players, era muito orgânico, as pessoas vinham até a gente e diziam, quero comprar, quero a sua solução, a gente nem divulgava muito. E ele falou, não, queremos conhecer. Quando eu apresentei a solução, na hora eles disseram, vocês têm potencial, vocês não querem ser incubados aqui na Eretz Bio, que é a nossa incubadora de startups? Eu confesso que eu mal sabia o que era startup, né? Saí de lá procurando o que é uma startup, essas empresas que têm potencial disruptivo de trazer uma solução que pode ser escalável e ajudar muita gente. O que mais nos encantou nessa história foi quando eles disseram, vocês podem escalar muito esse produto. O que eu pensei na hora? Muitas pessoas vão ser beneficiadas, porque a gente conhece aí anos e anos, 10 anos de pesquisa com Afinando o Cérebro, a gente tem muito depoimento das pessoas que mudaram a sua vida depois que começaram a compreender melhor, começaram a aprender melhor, começaram a entender melhor o outro, se comunicar melhor. Então, meu grande sonho e dos meus sócios é exatamente poder levar isso para o maior número de pessoas. Por isso a gente topou. Falei, ok, vamos virar startup. Eu só não sabia o trabalho que dava ser empreendedor. Mas tudo bem, isso é uma outra história. E aí a gente entra nessa coisa assim de, nossa, tem que escalar, tem que produzir, tem que mostrar números, resultados, metas. Aí um dia viram para mim, você tem que sair do consultório e fazer dedicação exclusiva para o Afinando o Cérebro. Se você fizer isso, a gente investe em vocês. Então, conversei com os meus sócios, eu fui a sorteada ali de fazer a dedicação exclusiva, mas recebemos um investimento e com isso começamos a fazer o quê? Trazer pessoas com muito potencial, muita capacidade para ajudar a fazer a plataforma ficar mais robusta, a gente crescer, a gente ter mais jogos. Então a gente tinha 54 jogos, hoje nós temos 200 e vai continuar crescendo porque a gente não para. E com essa verba, a gente montou um time que é maravilhoso. Só tem pessoas brilhantes e todas com o mesmo propósito, que é fazer o melhor para ajudar e criar aí essas soluções que sejam acessíveis e que ajude as pessoas a aprender melhor, a se compreender melhor, a se comunicar melhor. Com esse time maravilhoso, eu falei, vamos então começar a inovar. E há 3 anos atrás, a FAPESP a FAPESP, que é uma agência de fomento, né, do Estado de São Paulo, ela tem na verdade, a FAPESP tem um dinheiro que eles investem em pesquisa, eles investem em desenvolvimento de boas ideias, né? Exatamente. E aí você tem um edital, e a gente concorreu com a seguinte ideia. As pessoas entravam lá e muitas vezes perguntavam, que jogo eu jogo? E aí ficava a dúvida, se eu não estou com um profissional fonoaudiólogo me acompanhando, eu posso ficar na dúvida qual é o jogo ideal. E aí eu vou jogando e eu não sei qual que é o jogo ideal para a minha dificuldade. Para evitar essa dúvida, a ideia foi trazer recursos tecnológicos bem modernos, como a inteligência artificial, criar um teste em que a pessoa passa pelo teste e a inteligência artificial observa como é que estão essas habilidades auditivas e recomenda a trilha de jogos ideal para melhorar as habilidades que aquela pessoa precisa melhorar. Então, no seu caso, com certeza, ia investir lá no hemisfério direito, fazendo você começar a perceber o grave, agudo, forte, fraco, curto, longo, dentro das linhas melódicas. Tem muitos jogos para cada habilidade. Ótimo. Fizemos uma parceria, ganhamos aí esse edital,
A FAPESP aprovou a nossa pesquisa e, assim, é bastante concorrido. Então, assim, eles viram como um potencial nós já bacana. aplicamos pesquisas. E esse é um PIP, é um programa de inovação para pequenas empresas. E aí fizemos uma parceria com o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E aí surgiu uma pessoa maravilhosa que é especialista, assim, super especialista em inteligência artificial, que é a Graciete, que esteve, inclusive, aqui no nosso projeto. E a Graciete... Ela está no exterior, tá, né? Ela tá agora, ela é tão boa que ela foi indicada como uma das 3 maiores referências em inteligência artificial no mundo. E ela está em Estocolmo, na Suécia, aí fazendo parte do doutorado dela. Mas continua com a gente, porque o fuso horário permite. Então, ela tem as atividades dela lá e tem as atividades com a ProBrain, com a Audiofoco. ProBrain é a nossa startup que produz o Afinando o Cérebro e o Audiofoco, que é o Afinando o Cérebro com inteligência artificial. Ou seja, ele consegue identificar o que você precisa e qual o caminho que você deve percorrer com esses jogos para você melhorar e se tornar cada vez mais ativo na sua escuta. Que a sua escuta permita você perceber muito além simplesmente das palavras. Mas o ProBrain, aquele que nós usamos aqui, você tem que ter um aparelho para fazer, na verdade você faz um exame inicial para entender. Então. Aquilo era uma pesquisa. Uma pesquisa. Então, para eu validar que a inteligência artificial desenvolvida funcionava, eu precisava provar que ela produzia o mesmo efeito de um treinamento guiado por profissionais fonoaudiólogos. Então, e aí eu precisava de um lugar para fazer essa pesquisa onde tivesse um grupo que fizesse o treinamento guiado pelo fonoaudiólogo e outro grupo acompanhado pela IA. Aí eu pensei, qual das empresas que eu conheço que teria perfil para a gente fazer essa pesquisa? E imediatamente eu lembrei da Farmarcas, porque eu pensei, tem que ser uma empresa que gosta de cuidar dos seus colaboradores, que gosta de oferecer algo que faça bem para a vida deles, muito além da produtividade, é qualidade de vida. Vou falar com a Farmarcas. E aí, mandei uma mensagem para o André, e o André ativou os circuitos, falamos com o seu Edson, que deu todo o apoio, e fizemos a validação desse produto, que, aliás, já foi apresentado internacionalmente no Congresso de Audiologia Computacional, e é o primeiro treinamento auditivo do mundo com inteligência artificial. Então, significa que hoje não preciso mais colocar aqueles eletrodos para fazer Os eletrodos, eu amo, eu colocaria em todo mundo, mas eles medem qual a resposta do cérebro à audição. Então, aqui a gente está fazendo uma pesquisa, a gente tinha que colocar isso antes e depois para ver o que mudava no cérebro das pessoas depois do treinamento. Seria maravilhoso fazer em todo mundo, mas tem um custo alto, é um equipamento que são poucas pessoas que têm, né, porque ele tem um custo muito alto, então foi a FAPESP que forneceu a verba para a gente ter esse equipamento. Aqui foi maravilhoso, porque a gente via, inclusive, quem tinha o lado direito mais ativo, o lado esquerdo mais ativo, isso tinha tudo a ver com a função da pessoa. O pessoal do marketing, lado direito muito ativo, o pessoal que trabalha aqui, o pessoal que é muito mais número, é mais lado esquerdo. Então, a gente tem essa percepção, conhecendo melhor o cérebro, mas a gente não precisa de nada disso para oferecer um treinamento que ajude as pessoas a compreenderem melhor, a escutarem melhor. Então, o Audiofoco, ele nasce como esse produto super inovador e tem o DNA da Farmarcas nele. E ele está lá dentro do Afinando o Cérebro. Ele faz parte desse processo. Todos os jogos do Afinando o Cérebro são, digamos, a prateleira de onde o Audiofoco puxa os jogos que você vai treinar se você passar por ele. As pessoas ainda, se entrarem lá no Afinando o Cérebro, não vão achar o Audiofoco. O Audiofoco ainda a gente não tem ainda um gateway de pagamento direto, essas coisas. Ele ainda está nesse processo inicial de ir para o mercado, só que a gente já está usando em várias empresas, e inclusive aqui, muitos colaboradores vão ter experiência de passar pelo mesmo processo que esses 40 passaram inicialmente. Então, se você está nos ouvindo e for convidado a participar desse treinamento de escuta ativa com Audiofoco, aproveite. E na dúvida, pergunta para quem já fez. Legal. Nossa, muito legal. afinandocérebro.com.br. Muito legal. Ingrid, nossa, tinha 50 mil perguntas para fazer,
Tinha realmente, eu tenho curiosidade, apesar do tempo estar escasso, mas eu preciso fazer essa pergunta. Como que tem gente que consegue trabalhar com fone de ouvido, ouvindo uma música alta e produz muito? Depende de como o cérebro processa a informação. A gente tem 10 habilidades auditivas, eu só comentei algumas, e uma delas se chama figura fundo, ou seja, a habilidade que eu tenho de prestar atenção no estímulo e não prestar em outros. Então, quem gosta muito de música, tem duas possibilidades quando está diante da música. Ou a música ajuda a focar, ou a pessoa foca na música. Eu, desde pequenininha, toco instrumentos musicais, eu gosto de música e tal. Então, se eu for trabalhar com fone de ouvido com música, eu vou prestar atenção na música. Eu não vou me concentrar. Então, Ingrid, se eu quiser me concentrar e tiver barulho no ambiente, eu vou colocar o som de uma chuva, de uma fogueira, do mar, porque são ruídos assim, que a gente fala que é um ruído branco, é um ruído neutro. Agora, se eu colocar música, eu penso na música. Tem pessoas que colocam a música e a música funciona como um atenuador dos ruídos externos e a pessoa consegue focar no que ela tem para fazer. Isso tem muito a ver com qual é o lado mais dominante. Cara, isso é inacreditável. Às vezes você passa ali nas baias de trabalho, o cara tá ouvindo rock, produzindo ali, tá tudo certo. Incrível isso. Cara, muito bom. E isso mostra como as pessoas são diferentes e a gente tem que entender e respeitar. Né? Se eu preciso do silêncio, eu respeite o meu silêncio, mas eu tenho que respeitar a sua necessidade de ouvir música. E assim a gente segue a vida buscando essa harmonia, esse entendimento. Ingrid, muito, muito, muito bom ter você aqui. Muito bom. Muito cara, obrigada. Nós tínhamos muita conversa ainda. Tem desdobramento, nós podemos voltar em outro momento. Vai ser um prazer. Mas muito legal. E parabéns pelo trabalho. Eu sou testemunha, eu tenho acompanhado o seu trabalho aqui na empresa, desde a preparação dos nossos diretores para melhorar a performance de apresentação, para melhorar a habilidade de apresentação, mas também depois posterior com esse trabalho de comunicação, e é um tema muito relevante para nós que trabalhamos, nossas farmácias trabalham com atendimento de balcão, você tem a dispersão ali das diversas outras atividades, é um assunto que eu acho que interessa para todos nós. Então, obrigado por você estar aqui, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Então, galera, esse foi o podcast Pode Contar Sua História com a Ingrid hoje. Nós estamos na plataforma do Spotify e do YouTube. Então, assista a gente, curta lá, dê uma força para nós, porque nós queremos realmente contar boas histórias para vocês e inspirar vocês. Um beijo e até a próxima.